Quem ama filmes como O Tanto Quanto Eu deve estar super instigado para assistir Rosa e Momo, que foi lançado na Netflix, porque a protagonista não é nada mais, nada menos do que a diva italiana Sofia Loren. E quem ama filmes sabe que essa mulher, meu Deus do céu, essa super atriz, ela permeia nosso imaginário, assim, das divas, né? Ela no imaginário não, ela tá no nosso tapete, assim, vermelho que a gente estende para as divas do cinema. E ela estrelou filmes que já são clássicos, como Os Girassóis da Rússia, Começou em Nápoles, Desejo e A Queda do Império Romano. Para quem ama história, tem que assistir esses filmes, né? E ela fez, claro, centenas de filmes no cinema italiano, mas esses, assim que eu falei, ganharam, assim, fama internacional. Deve ter outros também, mas enfim, gente, esses são os que eu conheço. E ter ela de volta, assim, né, já uma senhora, é super empolgante, tipo, uau, a Sofia Loren. E esse filme é dirigido pelo filho dela, o Eduardo Ponte, né? Bacana, né? Mãe e filho trabalhando juntos. É interessante. Mas esse vídeo não é pra falar da Sofia Loren, é claro, a gente tem que enaltecer a diva, né? Mas assim, é pra gente falar sobre uma coisa muito interessante nesse filme, que é a narrativa étnico-racial que ele apresenta. Porque esse filme é baseado no livro A Vida pela Frente, do escritor francês Romain Gary, que ele assina com o pseudônimo de Emily Ajar. É esse. Esse livro foi traduzido e publicado recentemente no Brasil pela editora Todavia, né? Bem recente mesmo, tá na lista dos mais vendidos, conquistou o público brasileiro, assim, fervorosamente. Mas ele é original, a edição dele, a primeira, se eu não me engano, foi na década de 1980. O Romain Gary já é falecido, mas enfim, já era um escritor de sucesso. Bom, tanto o livro, que foi recentemente, né, reeditado aqui no Brasil, só veio a enaltecer esse trabalho dele. É um livro lindo, recomendo a leitura, mas você não precisa assim, ler o livro primeiro antes de assistir o filme, porque o livro não é uma adaptação real, fidedigna à história do livro. Ao contrário, tem muita diferença, inclusive no protagonismo e nas características do Momo. No livro, o Momo é um menino árabe e ele tem outras coisas também. Os personagens como o Dr. Cohen, que tem no livro, tem outra narrativa dentro do livro. A Rosa também, as características físicas da Rosa, a ideia mesmo da casa da Rosa, assim, as crianças, do que tem no livro, não tem no filme, enfim, é totalmente diferente, a história é bem próxima, né? Eles usaram o livro como pano de fundo para apresentar uma outra história, uma outra questão importante na Europa no momento, principalmente na Itália, né? Que é a questão da imigração. E de todas as polêmicas políticas que gerou nesse século, devido às guerras civis que aconteciam em alguns países, e que esses africanos estavam sendo mesmo forçados na necessidade de tentar a vida na Europa, e gerou muitas polêmicas. Outro fator interessante desse filme é que ele é uma produção da Fundação Artemis Rising, né? E quando eu fui ver essa fundação, já que a história do livro tinha a ver com orfanato, então é uma das primeiras coisas que aparece quando o filme começa, o nome dessa fundação. Aí eu até anotei assim para pesquisar o que é essa fundação, se os atores crianças seriam de um orfanato. Eu fiquei com isso na cabeça, e aí acabei descobrindo que essa fundação, ela trabalha com essas questões étnico-raciais, de criar narrativas de compaixão, acho que eu li até essa palavra no site, de compaixão, de empatia, que os europeus possam sentir com essa situação dos imigrantes. E então eles financiam projetos de documentários e filmes como esse, Rosa e Momo. Quando eu comecei a assistir o filme, eu fiquei meio triste, assim, porque
Eu de cara logo vi que era diferente do filme, porque o personagem principal é um garoto preto, é muçulmano e tudo mais. E quando a gente conhece a Casa da Rosa, então eu fico assim, não, é bem diferente do filme, então não vou ficar nesse imaginário filme, livro, não vou. Então pude assistir o filme com muita leveza, sem ficar nessa neura de que nós leitores temos, assim, quando a gente vê uma adaptação. Mas o filme não é uma adaptação, é baseado. Bom, falando dessas questões étnico-raciais, porque a gente está no mês de novembro negro, mês que vem aí o dia 20, dia da consciência negra, é interessante nesse filme a gente fazer uma análise de como as narrativas sobre as pessoas pretas, principalmente, né, elas têm umas questões assim que se repetem e acabam criando um estereótipo do que é ser negro, né? Por exemplo, quando começa o filme, e o que eu tava falando, eu não me surpreendi, fiquei um pouco decepcionada, é porque, poxa, um menino preto que rouba. Aí depois você descobre, pô, ele é imigrante, Senegal. E aí, pô, a gente vai ficar nessa mesma narrativa, nesse mesmo estereótipo, assim, sabe? Cansa. E no nosso mundo, imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, assim, é o que fica. Se a gente só vê filmes de pretos roubando, de pretos sendo bandido, de pretas sendo putas, de pretos pobres, enfim, a gente não acredita em outras narrativas negras, né? De exaltação mesmo. Negros ricos, negros empresários, negros presidentes, negras presidentas, negras em situações de espaço, de poder que eram criados e dominados pela branquitude. Então a gente fica ausente de uma narrativa mais positiva sobre o que é ser negro. Então eu fiquei assim meio, poxa, menino preto roubando, e ainda por cima aquela narrativa de que o preto é ajudado pelo branco e cospe no prato que come, né? É ingrato porque vai traficar. Então o menino vai virar um traficante, vai vender suas droguinhas. Tipo assim, não é que essa é uma realidade possível. Ok, é uma realidade possível, mas não é a única, né? O problema é o perigo da história única. Se é o mesmo tipo de narrativa que se repete, as pessoas acabam acreditando nisso, né? Uma ideia que vai sendo fortalecida. Por exemplo, uma coisa que disseminou muito, que ajudou muito a criar essa xenofobia em relação aos muçulmanos nos Estados Unidos, são filmes mostrando os árabes como os terroristas sempre. Se não é terrorista, ele é taxista em Nova York. Então você cria só essa espécie de narrativa e você acaba que existe outras multinarrativas sobre todos os povos, na verdade, né? Não existe só um tipo de povo branco. O francês branco é diferente do alemão, é diferente do inglês, né? E eles adoram exaltar justamente essas diferenças, né? Eles não se amam, né? Não é à toa que a Inglaterra está saindo da União Europeia. Eles não se amam, a branquitude também não se ama, mas quando se trata de enaltecer isso, eles são unidos. Eles têm essa dificuldade de representar outros povos, outras culturas. Então, eles vão sempre narrar como inferiores, pobres, inferiores culturalmente, inferiores economicamente. E estou dizendo, eu vou repetir, Cimeia, é uma realidade, né? Afinal de contas, é a história de um imigrante que perdeu os pais, perdeu a mãe de maneira brusca, que acabou saindo do seu país forçado por causa de uma guerra civil e etc. Então, assim, pode ser uma realidade? Pode, é bom ver com esses olhos também. Mas, assim, quando a gente, que nem eu, assisto muitos filmes e você vê que a representação do negro é sempre a mesma, é sempre associada à violência, a estereótipos negativos, que diminui a identidade do negro, a gente fica cansado, né? Mas vamos dar um crédito para esse filme, porque ele é bem interessante, ele é bem bonito e emocionante também. Outra situação, por exemplo, é que o menino preto do filme, o único, aliás, quando ele vai pra Casa de Rosa, ele vai morar num quarto que, sei lá, velho, é minúsculo, né? E tanto a Rosa como os outros garotos chamam um quarto de pocilga, né? Então,
poxa, menino com menino preto vai morar no quarto que é uma pocilga, né? Tem uma história trágica de vida. Quando eu fiquei... A história vai acontecendo, aí você vai sabendo, pô, o pai dele era capitão, a mãe prostituta, a mãe queria sair da prostituição, foi assassinada pelo próprio pai, pelo próprio marido. E quando você vê essas narrativas, eu só me lembro daquela cena de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que a professora acha que o pai do Chris está preso por tráfico, que a mãe tem que criar ele sozinho, não só ele, uns 12 filhos, mais ou menos, e que ela deve ser prostituta também, né? É aquele estereótipo que você vai criando no imaginário das pessoas. Enfim. Outra coisa muito forte no filme é que ele vai colocar duas narrativas de crueldade, de desumanidade, meio que quase em paralelos, que é o Holocausto Judaico, né, que foi um crime racial, né, um genocídio justificado pelo racismo na Alemanha e onde a Alemanha, os soldados nazistas passaram. Enfim, a Rosa, ela é uma sobrevivente de Auschwitz e isso tá nela, o trauma tá nela, ela carrega isso. E em paralelo você tem essa história de um menino senegalês que tem essa narrativa toda trágica de história de vida e que o filme vai mostrar como os dois reagem a esses traumas de crueldade, né? A Rosa, a branca, ela paralisa, ela não tem nenhuma reação. Isso é complicado, né? Porque é meio que eu vou silenciar minhas emoções. E ok, normal, assim, acho que se um psicólogo avaliar isso, é normal esse tipo de paralisia. Mas não deixa de ser um tipo de discurso que o filme está apresentando pra gente. Olha só como ela lida com seus traumas. E a gente tá falando de um trauma pesado, né? Do que foi o Holocausto. A gente sabe muito bem, quem estudou história, sabe muito bem do que significou o Holocausto, do que foi a Segunda Guerra para esse período da Segunda Guerra para os judeus. Na verdade, eu falei Segunda Guerra, mas é que essa coisa do genocídio, dessa institucionalização, dessa desumanidade contra o povo judeu, já estava acontecendo muito antes de estourar a Segunda Guerra. A Segunda Guerra acontece porque a Europa não gostou que Hitler invadiu a Polônia. Não foi por causa dos judeus. A gente só descobre, o povo só vai descobrir o que estava acontecendo de genocídio quando a guerra acaba. Quer dizer, eu digo sabendo e no nível global, né? Porque todo mundo sabia que estava acontecendo e não queria. E teve muita gente que estava contribuindo para esse processo genocida. Bom, mas o fato é que o filme vai mostrar assim como um menino preto africano vai lidar com o seu trauma, né? Tem umas partes lindas como ele lida com a ausência da mãe, né? Aparece uma leoa no filme, é muito lindo, eu até choro nessa parte. Mas assim, comparando com a Rosa, o que o Momo faz? Ele vira bandido, ele vai roubar pra chamar a atenção, né? Então esse estereótipo do negro bandido que vira traficante, o filme não dá a opção, é causa social, nem é causa étnica, né? Ou seja, a causa social não é por causa de tudo que aconteceu socialmente, né? O país em guerra, a imigração forçada, nem é por causa dele ser preto e tal. É um trauma de toda a situação que estava acontecendo com o Momo, ele vai lidar dessa forma. No livro é totalmente diferente. O menino árabe, ele vai roubar pra chamar a atenção das pessoas, pra receber carinho. No livro ele narra que ele vai roubar um ovo de uma mercearia porque ele queria apanhar da dona, né? E aí a dona acaba fazendo carinho nele e ele acabou fazendo, tipo, meio que um costume, né? De fazer isso só pra receber um carinho. É uma coisa muito linda e fofa. O Momo do filme, não. O menino preto, ele tem que virar bandido, traficante, pra depois ele ser domesticado, né? Ou seja, virar uma pessoa legal, uma pessoa boazinha. Ele aprendeu a lição. Pra mim, o final do filme, com a música da maravilhosa Laura Pausini, que é outra estrela italiana que a gente ama, é o que resume bem o filme, né? Preste atenção na letra que ela diz, ninguém crê em você, ninguém ouve você. Ser invisível é pior do que estar vivo. Ninguém vê você. Acho que esse é o resumo mais fantástico que existe sobre esse filme e sobre o personagem Momo e o que é ser imigrante na Europa. E eu vou concluir.